Oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo ele vai ser diferente. Hoje eu resolvi fazer algo diferente aí, já que é um vídeo de ano novo, né? Então hoje nós vamos ter aqui um vlog, barra arrume-se comigo para o ano novo, barra cozinhe comigo para o ano novo, barra mensagem de ano novo. Eu espero que você goste. Hoje é dia 31 de dezembro de 2024 e nós estamos aqui nos preparativos para comemorarmos para a virada do ano, né? Nós vamos passar a virada na casa dos meus pais, então eu preciso hoje dar uma organizada, uma geral aqui na casa para conseguir fazer os pratos que nós ficamos responsáveis por fazer e levar lá para nossa ceia. Eu preciso dar uma geral na casa, gente. Eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo fazer nada se não tiver o mínimo de ordem. Então é isso que eu vou fazer agora e vocês vão me acompanhar. Já são mais de 2 horas da tarde, a gente tá muito atrasado, mas a gente vai fazer aquilo que é possível de se fazer, mas bem feito, com amor, com carinho. O bebê já está dormindo e eu vou aproveitar agora que ele tá dormindo para dar aquela acelerada no que precisa fazer. Mas eu preciso avisar vocês que a gente tem aqui, eu e o Bruno, nós temos 2 desafios, né? Além do tempo estar já bem avançado, logo o Davi acorda, né? Ele tá dormindo, mas logo ele acorda. E aí o meu filho é um bebezinho, então ele tem um outro ritmo e a gente precisa adaptar tudo ao ritmo dele também. E eu tenho um problema de coluna, gente, bastante sério, que nos últimos dias agravou bastante. E aí eu não consigo ficar muito tempo em pé, nem consigo andar longas distâncias. E, portanto, tudo que eu faço eu preciso ir fazendo pausas e sentando para conseguir fazer as coisas. Isso faz com que tudo fique muito mais demorado. Então vai ser um grande desafio conseguir fazer aquilo que a gente precisa. Mas vai dar certo, vamos fazer o essencial, pelo menos dar uma geralzinha na casa só para eu conseguir me concentrar no que precisa ser feito. Certo? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem de passar esse dia com a gente. Bora! Quando eu falo que é só um geralzão mesmo, sabe, gente? Aquelas coisinhas que, assim, você faz e já dá uma sensação de ordem. Então, fazer a sua cama, retirar as bagunças que estão espalhadas pelo meio do caminho, guardar. Nesse dia tinha bastante brinquedos espalhados, sabe? Então, só de guardar tudo isso, lavar a louça, já faz uma grande diferença. Então, eu guardei tudo, fiz a cama e aí eu fui fazer uma sobremesa gelada, um sorvetão. Comecei por ela porque ela demora mais, né? Então aí a calda. É a minha primeira vez fazendo, gente. Não sei se vai dar certo. Enquanto isso, meu marido tava lavando a louça pra mim, que é algo que tô com muita dificuldade de fazer por causa das costas. Não consigo ficar muito tempo em pé. Então ele cuidou dessa demanda aí, de varrer a casa. E eu fiquei ali mais na cozinha, então eu levantava, sentava e ia fazendo as coisas assim. Meu fogão tá imundo, mas é vida real, gente. Eu tô cozinhando e aqui é assim que funciona. Depois de tudo a gente limpa. Aí eu botei os meninos pra sair, pra ir resolver as coisas na rua. Brincadeira, meu marido tinha algo pra resolver e aí eu já pedi pra ele levar o bebê, pra que eu pudesse ficar um pouco mais tranquila pra gravar, conversar com vocês e conseguir fazer o que eu preciso fazer, né, aqui pro ano novo. E esse é o Davi, extremamente animado porque vai passear. Pronto, gente. Ai, já cansei já. Bom, a gente deu uma geral na casa, vocês viram, bem básica mesmo, gente, só para eu conseguir convencer minha cabeça de que tá tudo bem. Agora, eu já fiz uma sobremesa gelada e fiz as sobremesas que eu levo pro Davi. O meu filho tem intolerância à proteína, ele tem alergia à proteína do leite. E aí, por conta disso, ele praticamente não pode comer nenhuma sobremesa. Porque, gente, sério, a gente põe leite em tudo. Então eu tenho que fazer alguma coisa pra ele. E como ele é pequeno ainda, ele não come muito doce elaborado, assim, é até melhor que não coma. Só pra ele não ficar olhando sem ter nada, né? Então eu fiz uma gelatina pra ele, uma sobremesa gelada. Agora eu vou montar o pavê e vou começar a cortar aqui as coisas pra poder fazer a maionese e a farofa. Eu tenho que correr porque já são 4h40, então eu já tô bem atrasada, mas vai dar tudo certo. E aí, enquanto eu vou montando o pavê aqui com vocês, a gente vai conversando sobre o que eu tenho meditado a respeito do ano de 2024 e pensando sobre o próximo ano 2025. Gente, vocês viram uma trend que tá bem famosinha no Instagram, que as pessoas postam assim, como eu vou ser triste se em 2024 eu
aí depois a pessoa posta várias imagens de coisas legais que ela fez, passeios, viagens, teve filho, casou, enfim, conquistou a casa própria, o carro, coisas do tipo. E aí eu vi esse post e eu falei, legal, interessante, eu acho que eu vou fazer também. Aí eu fui lá na minha galeria, dar uma olhada nas minhas fotos. E aí eu fui lá pro mês de janeiro e comecei a rolar a câmera pra ver o que eu tinha feito, pra lembrar das coisas, pra poder fazer o post. E aí, gente, quando eu comecei a ver minhas fotos, eu comecei a pensar assim, gente, eu acho que eu não tô vivendo o mesmo 2024 que vocês, não. Eu não sei se eu sou a única, ou se você também teve essa sensação de ver essas postagens e falar assim, cara, eu não tô vivendo mesmo 2024 que essa galera não, porque o meu 2024 foi muito difícil, foi extremamente desafiador. E eu lembrei disso vendo as fotos, que eu tive dificuldades, eu e minha família, a gente passou por muitas dificuldades esse ano, ao longo do ano inteiro, sabe? Foi um ano muito difícil pra gente. E não só no âmbito pessoal, tá, gente? Mas assim, foi um ano muito difícil mundialmente também. Foi muito difícil nacionalmente. No mundo, esse ano nós fizemos 2 anos em que a Ucrânia e a Rússia estão em guerra. Um ano completo em que Israel foi atacado pelo Hamas e aí agora Israel está respondendo a esse ataque e já tem um ano que o negócio está muito feio ali na faixa de Gaza. Pessoas que foram levadas como reféns e ainda não foram libertas. Catástrofes naturais para tudo que é lado. Aqui no Brasil nós tivemos show de cantor assim completamente obsceno, com imagens completamente depravadas, crianças assistindo e envolvidas, enquanto uma catástrofe, uma coisa terrível estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam tudo que elas tinham. Nós tivemos eleições aqui para prefeito, para vereador, e foi uma vergonha, assim, as eleições, briga para tudo que é lado, falta de respeito total, uma palhaçada, né, como a galera tava falando na internet. Então, assim, gente, foi um ano muito difícil. Foi um ano difícil no mundo, foi um ano difícil aqui no Brasil, foi um ano difícil na vida pessoal, e foi um ano difícil no contexto de igreja, enquanto mundo gospel, sabe? Esse ano a gente também teve muitos escândalos, infelizmente. Muitos pastores que estavam envolvidos em coisas terríveis, assim, manipulação de membros, abusos sexuais, abuso de poder, muita corrupção, muita coisa no meio gospel veio à tona esse ano. Então, assim, foi um ano muito difícil para todos nós. De alguma forma, né? Porque, como eu falei, foi difícil mundialmente, foi difícil nacionalmente, foi difícil no mundo gospel, digamos assim, que é uma área mais comercial, né? Enfim, então, de alguma forma, isso nos atinge também. Então, não foi um ano fácil. E aí eu acredito que, assim como eu, talvez você tenha pensado a mesma coisa. Meu, esse ano foi muito difícil, não foi um ano fácil. Então, assim, eu sinceramente não tenho nada pra postar e falar assim, como eu vou ser triste se em 2024 eu, piriri, pororó. Não tenho nada pra dizer, foi um ano muito difícil. Talvez você esteja pensando a mesma coisa. E aí eu comecei a refletir sobre esse assunto e eu percebi o Espírito Santo me conduzindo mesmo para um momento de reflexão a respeito desse tema, né, do sofrimento e da alegria, porque o sofrimento é uma coisa que sempre vai existir. Talvez alguns anos sejam mais difíceis do que outros, mas o sofrimento sempre vai existir. E por que o sofrimento existe? O sofrimento existe por causa da realidade de um mundo que está em estado de queda. Ou seja, o pecado entrou no mundo e por conta disso, tudo agora está em um estado caído, em um estado desfigurado, algo totalmente distinto e avesso ao que estava no coração de Deus, aquilo que Deus fez lá na origem, lá no princípio, né? E por conta disso a gente adoece, a gente morre, a gente sofre, catástrofes naturais acontecem, a pobreza é uma coisa que existe, a desigualdade social, os abusos, enfim, tudo isso é consequência do pecado de forma geral, não o pecado pessoal. Não estou falando sobre, eu pequei e aí Deus está me castigando. Não, não é isso, gente, pelo amor de Deus. Estou falando sobre o estado geral de queda. Nós vivemos em um mundo caído, em um mundo que pertence ao maligno.
E é por isso que existe muito sofrimento, e é por isso que as coisas nem sempre vão dar certo, e é por isso que nem sempre a nossa vida vai estar perfeita e alinhada. Nós não vamos estar, nós não somos imunes à dor e ao sofrimento. Isso existe, e isso também atinge o cristão. O sofrimento também chega na vida do cristão. E para o cristão, o sofrimento ele pode ser encarado de duas formas. Ele pode vir como uma disciplina da parte de Deus, que é quando você está vivendo as consequências do seu próprio pecado. Não é um Deus que vem, te castiga, não, porque o castigo já veio sobre Jesus. Lembre, Jesus Cristo já morreu para que nós não morrêssemos. Jesus Cristo já entregou a vida dele para que eu e você pudéssemos ter vida em Deus. Então, não é o castigo, mas é a disciplina, que é a consequência das suas ações, das suas atitudes. Então, se a vida toda você não se preocupou com a sua saúde, comeu tudo que você queria comer, não fez exercício, não fez nada daquilo que estava ao seu alcance para ter uma boa saúde, naturalmente há grandes chances de que você desenvolva problemas de saúde, com uma consequência dos seus atos equivocados, atos pecaminosos. Se você xinga alguém, há grandes chances de que você não consiga ter um relacionamento bom com essa pessoa. Então isso é um tipo de sofrimento que nós temos controle, que nós temos participação. Tem como evitar. Mas existe o sofrimento que é inevitável, aquele que nós não temos controle, aquele que veio sobre nós e que nós não sabemos o porquê, mas a gente não tinha como controlar, mas aconteceu. E esse sofrimento ele não vem só sobre cristãos, ele vem sobre todo ser humano. Mas na vida do cristão ele precisa ser encarado de forma diferente. Tiago, capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 diz o seguinte: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O cristão, quando ele encara o sofrimento, ele precisa entender que o sofrimento pode ser um instrumento de Deus para amadurecer a fé de cada cristão. Eu sei que isso é difícil de compreender, mas a verdade é que todos estamos sujeitos a sofrer. E os mais diversos tipos de sofrimento. Veja, Tiago vai dizer diversas provações. Todos os tipos. Pode ser uma provação, um sofrimento por ser cristão, como uma perseguição ou algo do tipo. Pode ser um sofrimento como dificuldade financeira. Pode ser um sofrimento como questões de saúde, de relacionamento. Enfim, o sofrimento ele chega na vida de todos. Mas na vida do cristão, o sofrimento é um instrumento nas mãos do Senhor. E essa é a nossa alegria. É saber que o sofrimento vem para todos, mas somente para aqueles que estão em Cristo é que o sofrimento é eficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Muitas vezes, através da dor, através do sofrimento, Deus vai nos moldar e vai produzir em nós perseverança. O que é isso? Um coração que espera, mas espera com confiança. Um coração que espera no Senhor sem desespero, sem perder o chão. Então eu não estou dizendo que quando o sofrimento vem na vida do cristão, esse não deva chorar, não deva sentir a dor e a tristeza. Claro que não. A Bíblia vai falar sobre isso também. A Bíblia tem lamentação, a Bíblia dá espaço para isso, para você viver a sua dor. Mas não para você ir embora com ela, sabe? Essa é a grande diferença. Nós devemos sim sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. O nosso coração deve se entristecer se isso estiver adequado com o que está acontecendo. Nós precisamos sim viver as nossas dores, lamentar por elas quando for tempo oportuno. Mas o cristão, aquele que está fundamentado em Cristo, pode ter a alegria no coração de que aquilo não é o fim dele, de que ele não vai ficar sem chão, sabe? Ele não precisa se desesperar, ele não precisa perder toda a esperança. Não é o fim, é uma fase difícil que vai gerar um fruto muito bendito. E isso é motivo de alegria, essa esperança de que o sofrimento na vida do cristão ele não é à toa.
Ele não é vão, mas ele é útil para que a vontade de Deus se cumpra. E a vontade de Deus é nos aperfeiçoar. Veja o que o Tiago fala. Tiago fala que o Senhor vai aperfeiçoando perseverança no nosso coração na medida completa, ou seja, para que o nosso coração, a nossa fé alcance uma medida tão perfeita, tão completa de perseverança, de esperança, de um coração que confia em Cristo, a ponto de alcançarmos maturidade e integralidade. Então, existe um termo em Romanos que Paulo vai usar, que eu gosto muito de uma expressão, que é o caráter aprovado. Paulo vai dizer que através das provações, o Senhor nos leva a ter um caráter aprovado. Ou seja, através das provações da vida, através do sofrimento, o Senhor Deus forma em nós o caráter de Cristo. E isso é motivo de grande alegria para o cristão. É saber que ele está em um processo e que lá na ponta, isso vai fazer com que ele seja mais semelhante àquele que ele tanto ama, que é Jesus Cristo. Por isso, Tiago vai nos exortar, vai nos encorajar a nos alegrarmos com o fato de estarmos sofrendo, nos alegrarmos com o fato de estarmos passando por dificuldades. Ou seja, eu posso muito bem, se eu quiser, ir lá no Instagram e colocar assim: como eu vou ser triste se em 2024 eu tive uma piora nas minhas condições de saúde? Como eu vou ser triste em 2024 se eu precisei internar meu filho? Como eu vou ser triste em 2024 se o meu marido perdeu o emprego? Entende? Porque essas foram algumas das coisas que eu passei esse ano, e outras de um aspecto mais pessoal. Ou, por exemplo, recentemente, como eu vou ser triste em 2024 se o meu avô faleceu? Então, eu passei por coisas muito difíceis esse ano, e eu tenho certeza que eu não sou a única. Você também deve ter passado, às vezes muito pior, por coisas muito piores do que eu passei e ainda estou passando, tá? Porque muitas delas não se resolveram. Mas por causa de Jesus, se eu quiser ir lá no Instagram e colocar como eu posso ser triste em 2024, se esse ano eu passei por tantas dificuldades que me colocaram mais perto de Deus, se eu quiser eu posso fazer isso porque é uma verdade. É uma verdade. O cristão pode se alegrar com a dor e com o sofrimento. Gente, quando eu voltei na galeria e vi todas as coisas que eu tinha vivido esse ano com a minha família, eu fiquei surpresa, porque ao mesmo tempo que foi um ano muito desafiador, parece que dentro de mim, eu não sentia que tinha sido tão desafiador assim. Existia dentro de mim uma paz e uma alegria que ela não se explica, que é algo que vem do Senhor. Porque no ano de 2024 eu também vivi coisas boas que eu jamais vou me esquecer e que eu pretendo continuar vivendo, que foram momentos de intimidade com Deus que eu nunca tinha vivido. Que foi entender algo a respeito de Deus que eu nunca tinha entendido. Isso muda tudo dentro de você. É sobre a mudança do olhar e não sobre a mudança das circunstâncias. E é por isso que o cristão ele tem motivo para ser muito alegre, porque ele não depende das circunstâncias. Porque como eu já disse no começo do vídeo, as circunstâncias são difíceis. E elas vão continuar sendo. As dificuldades vão chegar, elas chegam para todos. Mas para aquele que tem o próprio Cristo, o Espírito de Cristo habitando dentro de si, ele é livre. Ele é livre das circunstâncias. Ele não depende das circunstâncias para se alegrar. Ele se alegra porque ele sabe que na circunstância difícil, que na prova, ele está se tornando mais parecido com Jesus. E isso é motivo de grande alegria para o cristão, porque o alvo do cristão é ser como seu mestre, é ser como Jesus Cristo. Talvez você pense: Gi, mas eu não consigo me alegrar, eu não consigo ter esse olhar, eu não consigo ser grata a Deus pelas dificuldades que Ele deixou que eu passasse, eu não consigo ter esse olhar. E eu preciso te dizer que existe uma única forma de você conseguir ter este olhar, que é tendo sabedoria. Mas não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria que o homem ensina, é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, é a própria sabedoria de Cristo. A Bíblia diz que toda sabedoria e todo conhecimento estão em Jesus Cristo. Então, quanto mais você se aproxima dele, maior sabedoria você vai ter, porque ele compartilha da sabedoria dele com você. E é só assim que você vai conseguir olhar para o mundo, para a vida que nós vivemos aqui enquanto Jesus não volta, com o próprio olhar de Cristo. E através do olhar de Cristo, você vai conseguir ter alegria em meio à provação. E lembra do que eu falei? Estar alegre em Cristo em meio à provação não é uma alegria falsa, não é uma alegria forçada, não é forçar um sorriso e engolir o choro.
Não é fingir que tá tudo bem enquanto tá tudo mal. Não, em Deus nós temos liberdade para nos lamentarmos. Nós podemos chorar e devemos, nós temos que buscar ajuda. A alegria a qual eu me refiro é uma paz de espírito. É um estado interior que só quem vive, só vivendo, você vai entender isso que eu estou falando. É você passar por uma dificuldade, você ter vontade de chorar o dia inteiro, você estar triste e pedir ajuda e socorro para o Senhor, mas dentro do seu coração você sabe que esse não é o seu fim. Você sabe que é só uma questão de tempo. Você sabe que em Deus você tem força. Existe uma paz interior que não dá para explicar, que vem do próprio Senhor. Se você deseja vivenciar isso, se você quer que 2025, o seu ano seja diferente, então busque por sabedoria. Olha o que Tiago fala no capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Deus se alegra em dar sabedoria àquele que pede, porque é só através da sabedoria que nós vivemos conforme a vontade dele, alegrando o seu coração. Então Deus se alegra em dar sabedoria, basta que você peça. E peça com o coração de quem verdadeiramente tem fé, de quem acredita que você vai alcançar essa sabedoria. Sabe, enquanto eu falo aqui com você, eu estou me lembrando que é muito comum uma brincadeira assim: não pede por sabedoria, não pede por paciência, que aí Deus ele é muito didático, ele vai fazer você passar uma série de coisas e você vai se arrepender de ter pedido sabedoria. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo muito grande, porque muitas pessoas acabam vivendo tanto para o seu próprio conforto, elas têm tanto medo de passar por dor e sofrimento, que elas preferem não vivenciar aquilo que é tão grande em Deus, que te liberta, sabe? Que te coloca mais próximo dele. Elas preferem não vivenciar isso do que pedir por sabedoria e descansar no Senhor. Isso de que depois que você pede por sabedoria ou por paciência sua vida fica mais difícil é mentira. O sofrimento ele vai vir de qualquer jeito. A diferença é que se você não tiver sabedoria, ele não vai produzir perseverança no seu coração. Ele não vai ter um fruto bom, ele não vai te colocar mais perto de Deus. Ao contrário, pode ser que ele te afaste do Senhor. Agora, se você tiver sabedoria, com certeza isso vai somar muito na sua vida. Como a Bíblia diz, tudo vai cooperar para o seu bem, até mesmo aquilo que é terrível. Agora que fique bem claro, tá? Eu não estou falando pra gente buscar pelo sofrimento. O ser humano não deve provocar o sofrimento. Deus é um Deus de paz, é um Deus de alegria, é um Deus de festa. Deus não quer nos ver sofrendo como masoquistas, sabe? Que tem prazer nisso. Isso é diabólico, isso não vem do Senhor. Então não é pra ninguém sair por aí provocando dor e sofrimento. Porque eu preciso ficar parecido com Jesus, então eu vou causar dor aqui. Não. Se você fizer isso, você está desagradando a Deus. Você está vivendo de forma desalinhada ao coração do Senhor. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o sofrimento vai vir na vida de qualquer um, por causa da vida que a gente leva, por causa do mundo caído. A gente vai ter problemas, faz parte. Quando esse problema chegar, então se alegre, porque você vai ter o que colher depois e vai valer muito a pena. Entende? Então, assim, não precisa buscar o sofrimento, tá? Em algum momento pode ser que aconteça. Tomara que não, mas se acontecer alguma coisa difícil, que da próxima vez você já tenha um olhar mais sábio para isso e que isso venha agregar a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Sabe, existem muitos lugares em que não se prega sobre sofrimento, não se fala sobre isso. Parece que é tabu, sabe? Parece que a gente não pode tocar nesse assunto. Parece que isso diminui o evangelho. Mas, gente, a mentira, ela nunca agrega. Sabe, a meia-verdade, ela não é o bastante. A gente precisa da verdade para ser liberto. A gente precisa da verdade por completo. E a verdade é essa. A Bíblia fala sobre sofrimento, muito. A Bíblia fala sobre dor. E a Bíblia nos garante que nós vamos passar por isso. Vamos passar. Faz parte dessa vida. E é uma forma do Senhor atuar sobre nós. Então essa é a verdade. Prefere ficar com a verdade. Sabe? Porque a verdade realmente liberta. Agora, meias verdades ficam alienando as pessoas. Às vezes você passou a vida toda numa igreja e foi ensinado que sofrer é coisa de quem não está com Deus. De que se você está passando por dificuldades, se você está passando por dor, com certeza você pecou. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Claro, aquilo que eu falei, às vezes é consequência das suas más escolhas. Aí pode ser. Mas tem coisa que não está
nosso controle, não é consequência de más escolhas, é apenas o sofrimento, ao qual todos estão sujeitos. Então, precisamos falar a verdade completa, sabe? Se falaram pra você que, sendo um cristão, caminhando com Cristo, você não ia sofrer, desculpa, mentiram. Mentiram, você vai sofrer, como qualquer um. Só que isso vai te levar para um lugar muito melhor. Isso vai gerar algo profundo em você. E por isso é motivo de grande alegria. Então, assim, algumas pessoas vão encarar o sofrimento através do negacionismo. Sabe aquela pessoa que nega que ela está sofrendo? Ela nega que tem um problema? Ela nega, ela diminui tudo que está ao redor dela. Isso é muito problemático, porque em algum momento ela vai explodir. Em algum momento não vai dar mais para negar. Ela vai explodir, ela vai acabar perdendo o chão. Isso não é bom, porque ela não vai aprender o que ela tinha que ter aprendido naquela fase. Existem outras pessoas que não negam, mas também se afundam, sabe? Ela começa a viver só em prol disso, ela se coloca em um lugar de vítima. Parece que só ela sofre no mundo, ninguém mais passa por dificuldades. Isso também não é verdade. Todo mundo está enfrentando a sua própria luta. Não faça isso. Gente, o Evangelho não é sobre vitimização. Ao contrário. No Evangelho de Cristo, a gente sempre pega a responsabilidade. Entende? O que eu quero dizer com isso? No Evangelho de Cristo, a gente está buscando Cristo. A gente quer ser cada vez mais parecido com Ele, porque Ele é o nosso maior modelo. Porque Ele é a verdadeira imagem de Deus. Então nós nos inspiramos nele. Ele é o nosso alvo, Ele é a nossa meta. Portanto, tudo que acontece ao nosso redor, a gente não fica se vitimizando, porque o vitimismo, ele te paralisa, ele não te aperfeiçoa. A gente pega a responsabilidade pra gente. O que é isso? Eu preciso olhar para aquela situação e, olha, o que eu não tenho domínio, o que eu não tenho controle, paciência, eu confio no Senhor, está nas mãos dele. Mas aquilo que eu tenho, eu preciso fazer a minha parte, entende? Eu preciso me aperfeiçoar nesse momento. Então, por exemplo, se alguém te feriu, se alguém te machucou, poxa, é terrível isso, mas em algum momento você vai ter que se levantar e, olha, eu preciso seguir minha vida, eu preciso liberar perdão, e eu preciso ficar bem, eu preciso parecer com Cristo. Não dá mais para eu ficar jogando a culpa no outro, ainda que o outro possa sim ter culpa e responsabilidade, mas jogar a culpa nele apenas não vai resolver nada. Então você precisa tomar a responsabilidade para si, liberar perdão e seguir a sua vida. Então, o Evangelho, ele sempre vai te chamar para a responsabilidade, nunca para o lugar de vítima, nunca para o lugar de se afundar na dor. Repito, é diferente de você orar sobre isso, chorar aos pés de Deus, buscar ajuda com os irmãos da igreja, extravasar aquilo que você está sentindo, não tem nenhum problema nisso. Eu estou falando sobre você ficar vivendo em torno da sua dor. A sua dor e o seu sofrimento se torna justificativa para tudo. Isso é problemático. Negar a dor também é problemático. Então, como que o cristão faz? Ele aceita que está vivendo o sofrimento, ele aceita que existe uma dor, ele se derrama aos pés do Senhor, mas ele olha para essa dor com sabedoria. E ele se alegra, porque ele sabe que essa dor está produzindo nele algo maior, algo que o torna mais parecido com Jesus. Sendo assim, eu quero te encorajar a fazer uma oração diferente para 2025. A gente, às vezes, por imaturidade, vivemos uma vida tentando escapar da dor, tentando fugir da dor e do sofrimento. Mas em algumas situações não vai ter como fugir, a gente vai ter que passar por ela. E eu gostaria que você virasse o ano com uma expectativa mais correta, uma expectativa mais real, sabe? Mais alinhada com a realidade. Trabalhando para que tudo caminhe bem, claro, orando, falando com o Senhor para que tudo caminhe bem, mas se a dificuldade vier, se o sofrimento vier, que você esteja cheio de sabedoria, esteja pronto para lidar com isso, com os olhos de Cristo, com os olhos da fé. Portanto, ore pedindo ao Senhor esse presente. Peça a Deus para que 2025 Ele te presenteie com sabedoria e vai valer muito a pena. Vou colocar aqui agora as coisas para cozinhar da maionese, né? E vamos lá, a gente tá vencendo. Eu não consigo ficar muito tempo em pé, mas rapidinho aqui eu consigo pôr as coisas da maionese. Gente, eu só queria deixar algo claro, tá? Eu não estou falando contra essa trend. Imagina, não vejo problema algum em você ir lá e postar. Eu, inclusive, ia postar, né? E eu entendi o propósito, que é muito bacana, que é você conseguir olhar para o seu ano e ver que, apesar das dificuldades, também existiram bons momentos. Eu acho isso legal.
Só que eu queria te desafiar a ir além, né? Não só olhar para o ano e ver que tiveram bons momentos, que você pode agradecer por eles, mas conseguir agradecer até pelos momentos ruins. Porque se você viveu esses momentos ruins com Cristo, eles cooperaram para o teu bem, eles te tornaram mais parecidos com Jesus, eles te proporcionaram conhecer a Deus de um jeito que você não conhecia antes. Então, no fim, até os eventos ruins foram bons, né? Não foram tão ruins assim. Então, eu queria te encorajar a ter esse olhar ainda mais profundo. E isso, gente, é fruto da graça de Deus, é algo que o Espírito Santo vai produzir em você, não é pela força humana, não tem como ser pela força humana. Vamos sentar um pouquinho. Não tem como ser pela força humana, mas pela graça de Deus, o Senhor pode derramar essa capacidade em você. Ore por isso, peça por isso, por esse amadurecimento. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Por desertos e vales, por montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Gente, consegui terminar as comidas, graças a Deus. Agora eu vou tentar passar um esmaltezinho rapidinho aqui na unha pra ficar um pouquinho mais apresentável. Eu não tiro cutícula. Eu acho que eu devo ter tirado cutícula 2, 3 vezes na minha vida e só. Minha mãe sempre me falava quando eu era adolescente pra eu não tirar a cutícula, porque é o tipo de coisa que uma vez que você faz, você tem que fazer sempre. E aí dá bastante trabalho, né? Então eu nunca tirei, e aí, quer dizer, eu praticamente nunca tirei, então tá vendo, eu não tenho muita questão com isso. Então é muito simples resolver a minha questão aqui com as unhas. Eu só lixo mesmo, limpo e aí passo esmalte e é isso. Então vou fazer isso agora. Agora eu vou separar a roupinha pro Davi, tanto pra virada quanto pra gente, que a gente vai dormir na minha mãe. E aí eu já vou deixar no jeito pra ele só tomar banho e se arrumar. Bom, gente, então vamos lá. A roupinha do Davi aqui, ó, super fácil, mãe de menino, prático demais. Vai pôr essa bermudinha e aí vai pôr com essa regatinha aqui. Tá bem quente. E é isso. Aqui, ó, fofíssimo. E All Star. Fala sério, né, gente? Ai, um mimo. Amo. E o bonezinho, que ele ama de paixão. Então, essa é a roupinha do Davi. Check. Aí, tem que pôr uma fraldinha pra ele. Gente, pra mim também é prático aqui, ó. Essa calça, essa blusinha. Aí eu só tô em dúvida dos brincos. E vamos ver, né, se vai ficar bom no corpo, porque também tem dessas. Às vezes a gente escolhe, põe e não gosta. E pra amanhã eu vou levar essas daqui, ó. E é isso, e uma sandalinha bem de boa. Gente, aí eu também faço a bolsa. Como eu falei, a gente vai dormir na casa da minha mãe. Então, preciso montar uma mochilinha aqui com as coisas do Davi. Já coloquei roupa, já coloquei fralda. Aí faltam alguns detalhes. Bom, já tá tudo aqui, gente. Então aqui minha necessaire com as coisas básicas aqui que eu vou dormir lá. O bom é que quando você vai pra sua mãe não precisa levar muita coisa, né? Só o básico mesmo, que é meu. Aí lenço pro Davi, os documentos, meus documentos, a Bíblia, leite. Esse aqui pro Davi ficar de boa. Copinho, mamadeira, chupeta. E eu acho que é isso. Vou guardar tudo na mochila. Olha isso, gente! Alguém tá preparado pro ano novo dele. O look tá ok? Gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Não vou conseguir mostrar direito o look de todo mundo, mas ó, o mozão tá carregando tudo. Mas é isso, deu tudo certo. Já estamos indo pra minha mãe. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse estilo de vídeo, deixa aí nos comentários pra mim. E
Deixa o like, compartilha e que Deus te abençoe muito. Eu desejo para você um 2025 cheio de sabedoria do alto. Deus te abençoe, viu? E feliz ano novo!